Aplica ou não aplica Código de Defesa do Consumidor na relação médico-paciente? Oi, eu sou a Evelyn Rufino, eu advogo para médicos e hoje eu trouxe 4 motivos pelo qual eu acredito que o CDC não se aplica na relação médico-paciente. Já antecipo que esse é um entendimento minoritário e que vai contra o entendimento da maioria dos tribunais. O primeiro ponto é fazer a leitura literal do Código de Defesa do Consumidor, que é o que a maioria dos tribunais faz hoje. Fazendo essa leitura literal, você chega à conclusão de que o paciente é toda pessoa física que adquire ou utiliza de um serviço, sendo então um destinatário final. E o médico é toda pessoa física ou jurídica que presta esses serviços. Entretanto, essa leitura literal dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, na minha opinião, não faz mais sentido. Ela só fazia sentido quando a gente falava de um positivismo jurídico, quando Hans Kelsen falava que direito é a norma nada mais que norma. Só que hoje, nós já chegamos à conclusão de que direito não é apenas norma. Direito é fato, valor e norma. Partindo desse entendimento, é importante a gente identificar em qual contexto essa norma foi criada. Em qual contexto histórico o CDC foi criado? Qual o motivo? Qual era o bem jurídico que ele pretendia proteger? Quando o CDC foi criado, a sociedade brasileira estava passando por uma massificação da economia, por uma busca muito exagerada de lucro. Então, o CDC ele vem com o objetivo de proteger a parte mais fraca da relação, que é o consumidor. O que significa, mais uma vez, que o que rege essa relação entre fornecedor, prestador de serviços e consumidor é o lucro. Tanto é que o próprio CDC, no artigo 3º, parágrafo 2º, diz o seguinte, que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Guarda essa informação. Então, esse é o primeiro ponto. Relação pautada pelo lucro. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é o exercício mercantilista da profissão da medicina. O artigo 58 do Código de Ética Médica deixa muito bem expresso e vedado que é proibido ao médico o exercício mercantil da profissão. Isso porque o que rege o Código de Ética Médica é o humanismo solidário. Isso significa que as decisões que o médico toma são sempre pautadas pelo bem-estar e saúde do paciente, e não pelo lucro. Então, imagina comigo a seguinte hipótese. Pensa que a Maria foi lá, fez uma cirurgia plástica, uma mastopexia, e ela pagou o médico mediante cheque, né? Ela faz a cirurgia, tem o pós-operatório ok, recebe alta, vai para casa. No outro dia, a secretária recebe uma ligação do banco dizendo que o cheque que a Maria entregou como forma de pagamento não tem fundo. Ou seja, o médico não recebeu o valor que ele combinou com a paciente. E aí, beleza, o tempo passa, mais um tempo, a Maria dá entrada no pronto-socorro mais próximo e o médico responsável liga para o médico dela, que fez a cirurgia, dizendo, olha, doutor, a Maria está aqui, teve uma intercorrência e tal, você pode vir atender ela agora, porque a situação dela é grave. Esse médico não pode deixar de atender a Maria pelo simples fato dele não ter recebido o pagamento dele. É claro que sim, esse médico precisa receber os seus honorários, mas a remuneração fica sempre em segundo plano. O que vem em primeiro lugar é a saúde e bem-estar do paciente. Essa relação entre médico e paciente é completamente diferente da relação que uma pessoa tem com um arquiteto, por exemplo. Se eventualmente ele começar o projeto e a parte que contratou o arquiteto decidir que não vai pagar ele mais, ou então atrasa algum pagamento que eles estabeleceram ali, esse arquiteto pode simplesmente encerrar o projeto e não dar continuidade enquanto o contratante realiza o seu pagamento, entendeu? Então, são coisas completamente diferentes. Essa relação do arquiteto com o seu contratante é claramente uma relação de consumo. É uma relação que é pautada pelo lucro. Mas, na relação médico-paciente, não existe isso. O terceiro motivo é a vulnerabilidade do paciente. Como eu disse para vocês, lá no começo do vídeo, o CDC foi construído com o objetivo de proteger a relação mais fraca da relação, que nesse caso é o consumidor.
Nesse aspecto, como eu havia dito para vocês, a vulnerabilidade aqui é em relação à tentativa exacerbada de lucro. Só que quando a gente fala da relação médico-paciente, a vulnerabilidade aqui é completamente diferente. A gente se depara com uma vulnerabilidade de conhecimento técnico. O paciente é a pessoa leiga que não tem conhecimento sobre o seu diagnóstico, prognóstico, como que vai ser o seu tratamento, quais são as ferramentas que serão utilizadas, quais são os tratamentos que serão utilizados para tratar da saúde dele. Então, a gente está falando de uma vulnerabilidade de conhecimento e não de lucro. Aliás, é em razão dessa vulnerabilidade que, em razão do que aconteceu durante o Holocausto nazista, a bioética é finalmente reconhecida como ciência. Após esses acontecimentos, a autonomia do paciente ganhou muita força e muita notoriedade, porque, afinal de contas, para que exista uma intervenção no corpo de alguém, é necessário autorização. Então, consegue perceber que a vulnerabilidade aqui é muito diferente? Nós estamos diante da tentativa de proteção de um direito de personalidade do paciente, que é o seu corpo, que é a sua integridade física. E, por fim, nós temos o quarto motivo, que nada mais é do que a equiparação da atividade médica com a atividade jurídica. Eu e você, médico, no final das contas, estamos praticamente no mesmo barco. Então, nós estamos diante de situações em que ambas as profissões são regidas pela pessoalidade e pela confiança. É isso que rege o nosso exercício profissional. Ambas as profissões também assumem obrigação de meio. Então, por exemplo, eu como advogada não posso garantir um resultado para o meu cliente. Se a gente vai entrar com uma ação, sei lá, de auxílio moradia para residentes, por exemplo, eu não posso garantir para esse médico que a gente de fato vai conseguir sucesso, êxito nessa ação. Tudo que eu posso fazer é exercer o meu trabalho com todas as ferramentas que são disponíveis, mas jamais garantir que aquilo de fato vai se concretizar. E além disso, o mais contraditório disso tudo é que o STJ já tem o entendimento de que a advocacia não é uma relação de consumo. A relação que eu tenho com o meu cliente não é uma relação de consumo. Então, considerando que ambas as profissões são tão parecidas nesses aspectos, por que o entendimento é diferente? Por que na relação médico-paciente, que é ainda muito mais peculiar, os tribunais continuam tendo esse entendimento e favorecendo o paciente?